Vamos falar então do percurso dessa prova. O percurso é diferente da Maratona de Paris que acontece no primeiro semestre. Você já correu a Maratona de Paris, Mari? Ah, foi minha primeira maratona. Então é um percurso diferente, né? É diferente. Ele pega um trecho que é o mesmo, mas é um percurso diferente, né? Essa Maratona de Paris, ela fica dentro de Paris mesmo. O máximo que você sai é ali na floresta de Vincennes, na floresta de Boulogne. Essa maratona que a gente vai fazer, ela sai de Paris, vai até Versalhes e volta. E tem uma história esse percurso, hein, Vavá? Tem uma história. A história é da Revolução Francesa. Né, Mari? Exatamente. Então, esse percurso ele é um percurso histórico, né? Ele não foi escolhido por acaso. Teve um episódio durante a Revolução Francesa que as mulheres saíram da cidade de Paris para irem até o Palácio de Versalhes, né, onde a realeza morava, para protestarem pelos seus direitos, para protestarem justamente contra a monarquia. Então, essa foi considerada como a primeira marcha das mulheres da história, né, a primeira revolução feminina da história, e é por isso, justamente, que eles escolheram esse percurso para a maratona. Então, realmente tem um viés histórico bem interessante. Tem essa história, mas o que a história não conta é que tem subida, e agora a gente vai ter que correr nessa subida, É verdade, né? elas não podiam ter feito um mais lado. fácil? Elas escolheram um caminho que eu vou contar para vocês. Poderia ter sido mais fácil. Eu tava olhando, a partir do quilômetro 15, né, que começa a subir, vai parar lá pelo 30, porque aí tem uma descida tal, mas ainda assim, eu tava olhando geralmente os palácios, eles ficam em regiões mais altas, então você vai ter que subir até lá. A história é que eles estavam fugindo, né, eles estavam na França e fugiram, porque a coisa tava meio feia, e aí foram lá buscar, entendeu, Dudu? É sempre assim, aí o que acontece agora, nós vamos ter que subir na maratona. Não podia ficar ali em Paris? Sobrou pra gente. Mas é isso mesmo. Os primeiros 15 quilômetros da prova são bem planos, porque Paris é uma cidade bem plana. Então, talvez, eu não tenho certeza se ele passa por alguns túneis que tem na própria Maratona de Paris mesmo, mas assim, entrada e saída de túnel é super tranquilo, né? Então não tem muito desafio aí. O desafio mesmo começa a partir do quilômetro 15, quando a gente sai da cidade de Paris e começa a ir em direção a Versalhes. Então são 5 quilômetros de subida, já essa primeira subida são 5 quilômetros, só que ela é uma subida que ela é um falso plano, digamos assim, né? Então ela não é super inclinada, ela só é constante. Então, ali é só uma questão realmente de segurar a velocidade, prestar atenção na respiração e não acelerar demais, né? Não Engatar a segunda e seguir. Exatamente, porque realmente são 5 quilômetros de subida e quando você entra na cidade de Versalhes, aí é uma alegria, porque, se eu não me engano, são 7 quilômetros de falso plano mais descida, né? Então, ali você sente que você tá voando. E é mais ou menos onde você chega na meia maratona, né? Então a meia é um pouquinho antes do Palácio de Versalhes. Aí a gente chega ali no palácio, passa na frente dele e já faz a meia volta para voltar para Paris. E essa parte do percurso também ainda é uma descidinha gostosa. E aí vem a subida que é a pior de todas, que é uma subida que ela é conhecida aqui, ela é famosa, digamos assim. Ela se chama Côte du Pavé de Garde. E ela é, assim, bem complicada, porque ela vai chegar quando a gente estiver no quilômetro 28, e ela tem 1,3 quilômetro de distância, né? Só que, assim, a variação dela de inclinação tem momentos que ela tá, assim, a 12%, 14%, tem um trecho que é 16%. Então, assim, eu já fiz ela algumas vezes, né? Porque é justamente para treinar. Como vocês mencionaram antes, a gente se encontrou em Boston, e Boston tem uma altimetria interessante também, né? Como eu já sabia que eu ia fazer tanto Boston quanto a Maratona das Olimpíadas, eu falei, bom, já que eu moro aqui, eu vou aproveitar o percurso, né? Então, como tinha o percurso ali no Strava, eu entrei no mapinha, coloquei o mapinha no relógio, ele só ia me guiando. Gente, a primeira vez que eu vi essa subida, eu ri para não chorar, porque eu não acreditei no que eu tava vendo, assim, você chega e é um paredão que você vê na sua frente. Que quilômetro que é mais ou menos aí, Mari? É no 28, mais ou menos. 28, Meu 29. Deus. Então, assim, é naquele momento que a gente já começa a sentir aquele cansaço.
E aí vem esse super paredão. Então, assim, eu fiz algumas vezes e realmente a técnica, assim, diminui a velocidade o máximo possível. Se não aguentar, se sentir que a respiração tá realmente muito forte, anda, não tem o menor problema, porque obviamente é uma maratona que é permitido andar, né? Tudo a maratona, mas no meu caso, eu já subi andando, eu já subi correndo, mas o que funcionou melhor pra mim realmente foi diminuir muito o meu pace, muito mesmo, assim, tipo passinho de tartaruga, respirando muito fundo, indo com muita calma. Não pode acelerar nessa hora, porque a subida é longa. Lá vamos nós subir de gatinho, Dudu. Eu imagino que a maioria dos corredores vão encarar essa prova assim como uma prova festiva, assim, né? Não é prova pra você colocou o número, melhorar o seu vamos acelerar, Dudu. Realmente ela não é uma prova para performance, assim, eu tô até curiosa para ver como é que vão ser os profissionais, porque Nossa. não é uma prova para fazer tempo. E ele tem número, tem chip, tem tudo, porque alguém me falou que não ia ter chip. Eu falei, não vai ter chip, só vai ter número assim de peito. Você sabe alguma coisa, Mari? Eu acho que vai ter sim, porque eu recebi informação de que vai ter um aplicativo para seguir os corredores, né? Então tem. Então tem chip, Então tem chip. Tem chip, Se né? tem... Então acho que é normal mesmo. Tá. Beleza, muito bom. Estamos preparados. O Dudu não fez a maratona não fiz subida, de Boston. não treinei subida. O Dudu Falaram não fez que Paris Boston. é plano, eu não fiz subida. Acho que foi assim, eu treinei para Boston com muita subida, porque eu sabia que Boston tinha subida. Então eu treinei subida, desci. Mas confesso que a caminho dessa maratona, eu não sei se eu tinha visto, alguém comentou alguma coisa, mas quando eu vi todos os detalhes lá da sua apresentação que eu vi, eu falei, cara, é pior do que Boston, é pior do que Nova York, então assim, porque ela é constante, é uma subida constante, né? E, então, assim, não tem porquê. Rezar, né? Agora já não dá mais tempo. Agora o Dudu sofrendo lá no céu, eu falei, Dudu, tá no inferno, passa por ele, não tem o que fazer. Você só segue, né? Levanta a cabeça e vamos lá. E essa parte parece que não tem muita torcida também, né? Pelo menos. Pelo que eu vi, eu tava dando uma olhada hoje no site, tem uma parte, acho que no quilômetro 15 até acho que uns 20 e pouco, parece que é um parque. O que é aquilo? É bem isso, assim, do quilômetro 15 ao 20 e pouco ele é um parque mesmo, a gente passa por umas cidadezinhas bem pequenininhas, então vai ter eu acho que vai ter uma torcida por ali, porque a gente passa no meio da casa, no meio da rua das pessoas, mas realmente quando a gente tá chegando em Versalhes, tem uma parte que é uma floresta, então ali eu acho que não vai ter muita torcida não, mas é um trecho curto, eu acho que ali deve ter. O problema é que a maratona é à noite, né, então quero ver as pessoas estarem animadas para irem torcer, mas no geral os franceses são animados com o esporte, então eu acho que deve ter uma torcida sim, mas essa segunda subida, que é super inclinada, ela é uma estrada, na verdade, né, e ali também não tem muita moradia ali por perto, então eu acho que pelo menos naquela subidona não deve ter muita torcida, e muito importante, depois da subida vem a descida, né, então eu acho que mais importante, assim, não vou dizer mais importante, tão importante quanto a subida é treinar a descida também, porque eu aprendi assim, na pele, na primeira vez que eu fiz esse percurso, na hora da descida eu falei, ai, a descida, né, gravidade ajuda, mas nossa, gente, me deu, assim, minha perna parecia um cimento, eu comecei a sentir cãibra, então realmente a descida não dá para soltar o freio, não dá para tentar recuperar o tempo perdido, é realmente continuar correndo segurando, porque a descida é muito violenta para o corpo, e principalmente porque depois da descida ainda tem mais 10 quilômetros de plano. Então o que eu senti foi, quando acabou a descida, ou seja, quando acabou a ajuda ali da gravidade, o plano parecia subida. Então assim, tem que gerenciar muito o esforço. E o joelho também, né? Depois que você faz ali, uma prova, freando, sim, depois que você faz uma prova longa com muita descida, tem subida, mas também tem muita descida, a tendência é você passar as próximas semanas com uma dorzinha ali no joelho esquisita, uma dorzinha estranha, mas é justamente porque você usa muito esse de frear, né? De não descer tão rápido, né? Tem que ter técnica também, tem que treinar subida e descida, não tem jeito. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!